Deus deve ser um extremo tremendo na Assembleia dos Santos, na reunião, nos cultos dos santos, e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Salmo 89, versículo 7. Com isso aqui, Davi pregou toda a ordem da igreja. Deus deve ser um extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Em extremo, deve tê-lo em extremo. Eu gosto de ver sempre a reverência com a qual o irmão Branham tratava as coisas de Deus. E quando uma pessoa chega ao ponto de perder a reverência para com as coisas de Deus, ela está mais distanciada de Deus do que nunca, porque ela não sente nem mais respeito pela palavra, ela perdeu todo o senso do que é Deus. Assim está o mundo. Eles se tornam solenes em reuniões de sociedade, solenes, mas aqui vai acima de educação. É espírito de culto, de louvor, de adoração a Deus. Nós temos uma pergunta para ajudar mais os irmãos, e essa ainda está em torno do batismo do Espírito Santo. Sempre foi uma questão que envolveu o ministério do profeta com perguntas. Casamento, divórcio, batismo do Espírito Santo, parece que foi em primeiro lugar, não é? Agora, você deve vir para a igreja disposto, cada um desejando no seu coração que Deus fale a você individualmente. Não é depois de dizer, está vendo? É para mim. Oxalá que Deus ocupasse com cada um mesmo. Você dizer, isso aí é para mim, não no sentido de murmuração, de rejeição, de desprezo, de falta de reverência para com as coisas de Deus, mas dizer isso é para mim com arrependimento, com vergonha do pecado, da desobediência e, por outro lado, com gratidão no coração, porque a Bíblia diz que Deus açoita e corrige a quem Ele ama, a quem Ele toma por filho. Agora, a Bíblia diz que o bastardo não. Bastardo diz, eles usam termos, nem estou aí, né? É o termo que eles usam. Irmão Branham, eu quero receber o Espírito Santo. Eu desejo saber o que fazer. Tenho um peso no meu coração para que a minha família seja salva. Uma coisa me chamou a atenção com essa pergunta. Pessoa dizendo, eu quero receber o Espírito Santo. Eu desejo saber o que fazer. Sabendo o que é o Espírito Santo e para que foi dado o Espírito Santo, nós saberemos como receber o Espírito Santo. Agora, o profeta de Deus pregou o que é o Espírito Santo, pregou para que foi dado o Espírito Santo, pregou como receber o Espírito Santo. As duas primeiras ele deixou gravar, mas a terceira, a última, ele não deixou gravar. Não existe uma gravação daquela mensagem. Como receber o Espírito Santo. Nós já estudamos isso aqui, os irmãos se lembram. O irmão Bob diz assim que o irmão Branham veio para o oeste, pregou na Califórnia, pregou a última ceia lá com o irmão Green, e na volta ele ia pregar em Jeffersonville a trilha da serpente. E ele tinha, como era costume, todas as anotações da mensagem antes de pregá-la. Ele recebia de Deus e ia anotando, em êxtases, visões. Então ele pegava a caderneta, ele dizia assim, depois ia conferir aquilo com as escrituras. Se alguma coisa falhasse, aquilo tinha que voltar para ele, aquela visão, esclarecendo até concordar todas as visões com as escrituras. Então isto é uma profecia mesmo. Mas no caminho ele foi acidentado para não pregar mais. E diz que aquelas notas da trilha da serpente sumiram no acidente, desapareceram. E que ele, irmão Bob, tinha recebido esta mensagem, a trilha da serpente, e queria pregá-la na reunião de obreiros, que gastaria uma mensagem de 6 horas por aí. Mas eu disse para ele,
Como o irmão Branham pregou o que é o Espírito Santo, para que foi dado o Espírito Santo, como receber o Espírito Santo, mas não deixou gravar a última, como receber o Espírito Santo. Eu creio perfeitamente que o irmão Branham pregou a trilha da serpente. Ela está em todas as mensagens. Ele simplesmente não pregou aquela mensagem distintamente, mas olhando nas 7 eras, nos 7 selos, vendo estas coisas, todas as mensagens dele, nós podemos ver o que é essa trilha da serpente. Nós podemos tirar a mensagem. Então isso não seria uma revelação. Não preciso ter uma revelação extra para pregar aquela mensagem que o irmão Branham ia pregar quando morreu. A trilha da serpente. Porque ela está pregada nas mensagens. A semente da serpente, ver como começou aquilo desde o Éden, onde veio aquilo, como ela passou dentro da arca, porque ela teria que ficar no dilúvio, então, ter perecido ali, como ela passou dentro da arca, através de um próprio filho de Noé, e veio assim, e você vai encontrar tudo isso dentro das mensagens. Agora, a mesma coisa, sabendo que é o Espírito Santo, para que foi dado o Espírito Santo, e conhecendo a mensagem, o sinal na sua vida, e outras mensagens, você sabe como receber o Espírito Santo, porque você já sabe o que é o Espírito Santo, você sabe para que foi dado o Espírito Santo, e você sabe a evidência do batismo no Espírito Santo não é línguas estranhas, não são dons, você já sabe o que é. Você sabe que é uma fé genuína na mensagem, na palavra, que aquilo pode dar certo ou não dar certo, aconteça o que acontecer na sua vida, você tem uma fé inabalável, aconteça o que acontecer dentro da mensagem, com pastores, com diáconos, com irmãos, com irmãs, aconteça o que acontecer, o crente que é batizado com o Espírito Santo dentro da mensagem. Não há gente batizado com o Espírito Santo que não aceite a mensagem. O Espírito Santo não pode, de maneira alguma, negar a sua palavra para uma pessoa. Eles fazem uma reunião de oração ali para receber os dons do Espírito Santo, e ali tem profecia e tem tudo. Se o Espírito Santo estivesse ali, falaria simplesmente sobre a mensagem do dia. Se o Espírito Santo estiver no seu coração, como aquele reverendo Batista veio me procurar quando eu aceitei a mensagem. Escuta, você não tinha o Espírito Santo antes? Eu disse, uma prova que eu tinha o Espírito Santo é que eu não rejeitei o batismo em nome de Jesus Cristo. Ele perguntou se eu não tinha o Espírito Santo antes de ser batizado em nome de Jesus Cristo. Eu disse, uma prova que eu tinha que eu não rejeitei. Cornélio foi batizado com o Espírito Santo primeiro, depois ele foi batizado em nome de Jesus Cristo. Ele não pôde me responder nada. Ele apenas disse, não tem jeito, né? Eu quero receber o Espírito Santo. Eu desejo saber o que fazer. Tem um peso no meu coração para que a minha família seja salva. Bom, então a resposta é essa. Se você deseja receber o Espírito Santo, deixe-me te dizer algo. A Bíblia diz, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Você é muito abençoado até mesmo em desejar isto. Quando a pessoa está desejando uma coisa é porque ela não recebeu ainda. Se você está desejando comer é porque no seu estômago não tem nada, não é? Está vazio. Mas depois que você se alimenta, enche o estômago, então você não vai ter desejo de comer, pelo menos durante aquele tempo. Mas que tal se a pessoa não sentisse desejo de comer? Nunca sentisse desejo algum de se alimentar? Então ela iria se definhando. Cairia primeiramente numa anemia profunda. E isto poderia se tornar em uma leucemia, um câncer no sangue. E resultado, ela morreria. Agora, que tal essa pessoa acomodada,
indiferente, que não sente fome de uma vida cristã, cheia da graça, cheia do Espírito Santo. Se ela pensa assim, bom, para tudo tem o tempo, tudo tem a hora, sim. Tudo tem o tempo, tudo tem a hora, desde que não sabemos em que hora será o rapto, será o arrebatamento, nem tampouco a nossa morte. E quando Deus nos falará pela última vez, porque o irmão Branham disse, chega o dia de você resistir a Deus pela última vez. E essa pessoa pode viver 100 anos depois, nunca mais o Espírito de Deus move seu coração. Se uma pessoa está afogando ali, joga uma corda para ela, ela vai esperar tempo? Não é tempo ainda, vou esperar o sentir primeiro de pegar nessa corda. Se ela reconhece que de fato está perecendo, está morrendo, ela se agarra como entre a vida e a morte e diz, Deus, tem misericórdia de mim. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Os nossos corações estão muito cheios, às vezes, de ansiedades terrenas, conforme me veio na oração. Nunca estamos contentes com o nível de vida que temos. Esse é o espírito que tem caído sobre esta era, sobre esse século. Não podemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. O profeta diz, o diabo nesta era está apressadinho, está ocupado, como a noiva, os eleitos. Deus enche a cada fibra do seu corpo. O diabo tem enchido a cada fibra do seu corpo também. Tem tomado tempo de uma maneira esquisita. E só quem não tem a revelação de Deus. Me lembrei de Lutero que disse, ainda que tivesse um demônio em cada teia daquela cidade, ele entraria lá porque era uma comissão de Deus. Mas cada esquina tem um diabo, cada porta, cada jardim. Agora, isso não é diabo para quem está insensível, para quem já acostumou. Mas a Bíblia diz que não conformeis com este mundo, é porque estão conformados. E sabe de uma coisa? Todos infelizes, todos infelizes. O que tem 100 não está satisfeito porque quer 200. O que tem 200 não está satisfeito porque quer 300. O que tem 300 não está satisfeito porque quer 400. E assim por diante. Não tem ninguém intimamente feliz, satisfeito. O salmista diz, no Salmo 37, a prosperidade é a perdição dos homens pecadores, mas o justo será feliz. Salmo 37, contexto do Salmo, é uma conclusão que põe para pôr o título daquele Salmo ali. É uma verdade, que seja uma inferência, desde que ela seja uma verdade. Quantas inferências nós temos através do profeta? Combina ou não combina com o que o profeta diz? O que a palavra de Deus mostra? Quando você é batizado com o Espírito Santo, você não discute o que o profeta diz. O profeta diz, a prosperidade separa o homem de Deus. Acabou, isso é assim diz o Senhor. Ele disse é porque separa. E quando você é batizado com o Espírito Santo, você não procura arranjar um jeito para isso aí não, uma interpretação para isso não. Isto é assim diz o Senhor, a prosperidade separa o homem de Deus. Isto é assim diz o Senhor, porque quem consegue pôr o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar? Você poderia ter o mundo e o fundo nessa terra, acrescentado por Deus, sem perder nenhum minuto de sono por causa de tais coisas, sem perder nenhuma reunião por causa de tais coisas. A Bíblia diz, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Você é muito abençoada, até mesmo em desejar isso. Vem. Agora recordem, não que você tem isto
Mas benditos são aqueles que têm fome e sede por isto, pois eles serão saciados. É uma promessa de Jesus. Se você tem desejo como fome do Espírito Santo, desejo, fome, sede de justiça, simplesmente permaneça com isto. Permaneça tendo fome, sede de justiça. Agora, se você chegar a perder esta fome, esse desejo, este ânimo, algo está errado com sua vida. Mas ligando uma coisa com a outra, já para o nosso estudo mesmo, vamos lembrar do que aprendemos, que o livro de Apocalipse, não somente o livro de Apocalipse, porque ele compreende todas as Escrituras, é uma profecia. E bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Agora, se é profecia, então tinha que haver um profeta. Então, a necessidade do profeta para interpretar a profecia. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse 10, versículo 7. O profeta Isaías profetizou quase 800 anos antes de Cristo, que uma virgem conceberá. Aquilo ficou sendo um mistério. O profeta disse, quem sabe, aquelas filhas dos grandes sacerdotes, aquelas moças bonitas, elegantes, e que tinham as posições mais altas nas sinagogas, na sociedade de então, cada um esperou, mas não foi elas, nenhuma delas. E parece que o profeta tinha conversado no ar, porque ele próprio passou, morreu, desapareceu, o tempo passou, tudo esquecido, mas ficou escrito. O que o profeta fala está falado, está escrito nos anais divinos. Então era um mistério. Mas quando chegou o tempo, Maria concebeu, e foi a virgem que concebeu. O que estava em mistério se cumpriu através de Maria, a revelação do Filho de Deus, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo. Jesus, no grande dia da festa, se pôs no meio e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele disse: eu sou o pão do céu. Ele se identificou, disse: crede pelo menos por causa das obras. Então ele foi um mistério revelado, manifesto. O profeta disse: se ele, sendo um mistério manifesto, não foi reconhecido, quanto mais este será reconhecido? Não. Somente por aqueles que têm essa semente, para serem chamados, para se cumprir esse mistério. Porque o mistério está todo na Escritura. Foi manifestado em um homem chamado Jesus Cristo. Esse homem era Deus encarnado, no ofício de filho. E esse mistério então foi manifestado naquele corpo. E Jesus foi o Jeová do Velho Testamento, é o Jesus do Novo Testamento, expressando o caráter de Deus, expressando os pensamentos de Deus, porque antes de ser uma palavra, é um pensamento, depois é uma palavra. Isso estava no pensamento de Deus, na mente de Deus. Por isso o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Como nós fomos salvos, não aquele dia que levantamos a mão, aquele dia nós simplesmente tomamos conhecimento da nossa salvação. Mas nós fomos salvos antes da fundação do mundo. Não foi surpresa para Deus a nossa salvação. O Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo, porque a sua semente teria que ser salva antes da fundação do mundo. E não pereceria nenhuma delas, porque já havia sido resgatada, comprada, originalmente de Deus, essa semente.
E todo mistério que havia por ser revelado estava tudo ali, naquele homem, nascido numa manjedoura, carpinteiro da Galileia, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, isso quer dizer todo o mistério de Deus, Cristo, mistério de Deus revelado, que aí está o propósito tríplice de Deus. Primeiro, Deus em Cristo. Segundo, Cristo na igreja. Terceiro, a igreja no reino restaurado. Então o mistério só é mistério enquanto não é revelado. Ele deixou de ser mistério para aqueles a quem ele foi revelado, mas ele continuou sendo um mistério para aqueles a quem ele não foi revelado. Todos quantos tiveram a revelação quem era Jesus Cristo, Jesus deixou de ser mistério para eles. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ali ficou encerrado o assunto. Mas uma coisa deve chamar a nossa atenção, irmãos, pois ela se trata de fundamento. A revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, desse mistério de Deus em Cristo, veio trazida oficialmente. Antes alguns já pregaram, como antes Lutero, outros pregaram salvação pela graça, mas não era o tempo. Lutero então foi o mensageiro da era. Alguns pregaram o batismo em nome de Jesus Cristo. Eu disse que isso é sabelianismo. Sabélio que pregou isso. A denominação me excluiu, alegando doutrina herética de Sabélio. Eu disse: não, isso não é sabelianismo, isso é pedrismo, paulismo, jesusismo. Batismo em nome de Jesus Cristo é de Sabélio? Foi um bem-aventurado então, foi um bem-aventurado. Se ele batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, ele fez muito melhor do que Calvino, que matou um homem porque aquele homem foi batizado em nome de Jesus Cristo. Que eu prefiro batizar uma pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo hoje do que eu se tivesse que batizar 1000 nos títulos. Ali há 1000 pessoas para serem batizadas. Pastor Joaquim Gonçalves, venha cá batizá-las, mas tem que ser nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, não pode ser diferente. E ali só tem um aleijado, um paupérrimo ali, que mora num rancho, lá na saída, e ele quer ser batizado em nome de Jesus Cristo. O senhor vai escolher qual? Olha, eu prefiro ir lá batizar o que quer o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, se a pessoa não quer, também não, isso tem que ser uma revelação. Bom, irmãos, então está aí. Eles viram, Pedro viu, tantos viram, mas esse mistério tinha que ser transferido, sair. Ele disse: se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. Justamente por causa disso, porque era o mesmo Espírito de verdade que habita convosco, que vocês conhecem, o mundo não conhece, mas que estará em vós. Vão e vem para vós. Isso quer dizer, então foi muito bom, é fundamento. Vocês verem o Pai em mim, saberem que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo habitar. Está tudo muito bem, é um fundamento para se construir edifício. Mas não é tudo, eu tenho que ir e voltar e estar em vós. Quer dizer, se cumprir esse mistério em vós agora, porque ele foi cumprido em Cristo, mas agora tem que ser cumprido na igreja. Ele foi cumprido em Maria, mas ele tem que ser cumprido em você. Em você. Ele foi cumprido em William Branham, ele tem que ser cumprido em mim, em você. Se cumprirá o segredo de Deus, o mistério de Deus, nos dias do 7º ano, nos dias do 5º ano, se cumprirá a justificação pela fé, nos dias do 6º se cumprirá a santificação, logo acompanhada pelos dons como resultado da santificação. A pessoa se santificava em troca dos dons. Em teu nome fizemos maravilhas, expulsamos demônios, não vos conheço, porque vocês praticaram iniquidades.
enganando e sendo enganados. Está escrito. Mas agora o mistério tem que ser cumprido em você. Não é muita coisa. Você conheceu a sua própria existência, o seu próprio corpo. Mostra que sua mãe teve uma experiência com seu pai e vice-versa, que trouxe você à luz. Mas você não está conformado somente com isso, de ser o fruto de uma experiência de seu pai e de sua mãe. Você não está conformado com isso. Você quer ter a sua experiência. Você quer se casar e ter a sua experiência de trazer filhos, de ter um lar. Isso já disse tudo, eu creio. Vocês estão entendendo. Agora, o Apocalipse, o Senhor disse o que é, o que era e o que há de vir. Então, coisas presentes, coisas passadas e coisas futuras. Sem ver o presente, nós ficamos sempre respirando, aspirando e desejando coisas do passado, como Davi estava ali fora da cidade, foragido, suspirando por um gole de água daquela fonte onde ele tantas vezes bebeu tranquilamente. Você um dia pode suspirar por uma reunião desta. Um dia aquela filha vai suspirar pela mãe. Uma mãe faz falta, um pai faz falta. Um dia vai suspirar. Agora Davi estava ali suspirando por uma coisa que, quem sabe, tantas vezes ele até desprezou. Hoje eu não vou naquela fonte. Eu vou ter outras aventuras por aí. Vou ver se há água por ali. Mas chegou o dia em que ele suspirou profundo. Quem me dera um gole de água daquela fonte. Os irmãos conhecem a história. Quantas vezes nós suspiramos por coisas que nós desprezamos, abusamos, relaxamos. Quantas esposas suspiram pelos seus maridos, suspiram. Por que eu não tive mais paciência? Por que eu não fui orar ao invés de exigir? Por que eu não busquei com sede, faminta, o Espírito Santo para arcar com minha cruz, negar-me a mim mesma? Quantos maridos suspiram pelas suas esposas? Filhos suspiram por pais, pais por filhos. Jacó um dia descobriu que o que ele tinha não resolvia mais nada, justamente a primogenitura que estava matando, porque Esaú não teria saído ao encontro dele como inimigo se ele não tivesse conquistado a primogenitura, a bênção do jeito que ele conquistou. Você pensa que o inimigo sairia à sua porta? O inimigo viria ao seu encontro se você não estivesse na mensagem? Não tivesse conseguido essa mensagem, essa primogenitura, esse penhor? Não, porque tudo seria natural. Aquilo não seria inimigo para você. Aquela mulher não seria inimigo. Aquele homem não seria o inimigo. Aquele negócio, aquela ganância não seria inimigo. Aquela porta que o diabo abre. O que está te matando é justamente a mensagem que você creu. Ela te matará mesmo. Ela chama o inimigo por cima de si. A tensão fica muito maior. Você acha que o mundo está tentado por estas coisas? Por que o diabo não foi oferecer todo o reino lá para César? Foi oferecer para Jesus, que o César já era dele. Mas vamos voltar ao assunto do mistério. A ansiedade, o desejo natural da noiva é que o mistério seja agora revelado através de si. O mistério é a palavra, e o que interpreta a palavra é sua vida. O que interpreta os 7 trovões é sua vida. O profeta diz na mensagem Semente da Divergência que de todos os modos o que interpreta esta palavra é a sua vida. E ele diz que a viúva teve um tempo para decidir obedecer ou não a palavra de Elias. Ela teve um tempo. Rebeca teve um tempo para decidir ir ou não com o mensageiro. Ela teve um tempo.
Nós já tivemos esse tempo, porventura? Aí ele diz assim que quando a viúva decidiu obedecer, atender o que Elias lhe pediu, então saiu um trovão da boca de Elias. Ele diz: assim diz o Senhor, é um trovão. Assim diz o Senhor, é a palavra. Assim diz o Senhor. Tudo que o profeta diz é assim diz o Senhor. Não precisa eu vir aqui com um mistério extra, dizendo assim diz o Senhor. Tudo que a palavra diz é assim diz o Senhor. É assim diz o Senhor que você deve ser batizado hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se isso é revelado ao seu coração, como foi aqueles. E se assim diz o Senhor, é assim diz o Senhor que a mulher deve se vestir honestamente. Isso é trovão. E quando você resolve no íntimo de obedecer aquilo mesmo que cause morte dentro de sua casa, você crê no poder da ressurreição. Então isso, a sua obediência, funciona aquele versículo da Bíblia. Movimenta, faz mexer, aciona. Ele diz: nós precisamos de fé para mover esta palavra. Por isso que ele disse: eu prefiro ver um homem se corrigindo do que um paralítico andando. Quando você dispõe a obedecer, você está movendo aquele versículo. Como esposa, como marido, homem, toma a sua posição de homem. Mulher, tenha temor. Assim diz o Senhor. Disse ainda que seu pai não corresponda, não mereça a honra, dele toda a honra, de um filho para pai, de uma filha para um pai, como se ele atendesse, como se ele merecesse. E você verá o que vai acontecer com você depois. Esse é o mistério manifestado. Jesus passava entre eles e eles não viam. Era um homem comum como os demais, nunca um mensageiro de Deus, um verdadeiro homem vindicado nas Escrituras. Pode ser visto e reverenciado e respeitado por pessoas que não tiveram predestinação para esse fim. O que Jezabel desprezou com Acabe, uma viúva esquelética, acatou, abraçou. O que Caifás, Anás desprezaram, um ladrão crucificado aceitou. Se o que vocês não quiserem, eu quero. O que o mundo não quis, eu quero. Eu quero esse profeta, eu quero essa mensagem. Isso é mistério. E mistério é para quem é misterioso agora. Sou misterioso. Você é uma mulher misteriosa para o mundo, pelo que Deus o abandonou às suas paixões infames, para que o mistério da iniquidade se manifestasse nessa geração perversa. E Pedro, cheio do Espírito Santo, se põe de pé e disse: salvai-vos desta geração perversa. Deixe que o mistério de Deus se manifeste em você. Se alegre por você ser uma filha, um filho de Deus. É o mistério de Deus manifestado em você. A irmã Múzia estava ali, aquela pobre viúva. Ninguém conhece as suas horas difíceis. Quando aquele trator matou o seu marido, quantas lágrimas ela derramou. Mas um profeta visitou a sua casa. William Branham foi na sua casa, comia um sanduíche com ela. Quando saía, deixava $1 debaixo do prato, escondido. E ela tinha uma irmã aleijada, paralítica. E ela tinha 2 filhos que não eram convertidos. E um dia ele estava contando para ela. Veja só, um homem tão reservado como era ele, contando experiências particulares para uma viúva. Experiências com Deus para uma viúva. Irmã, até que chegou na palavra falada dos esquilos que não existiam naquela árvore, e ele falou, e os esquilos apareceram.
Nem Jesus mesmo fez isto aqui na terra, quando estava aqui. Cristo fez mais em William Branham do que no próprio corpo dele, porque ele disse: fará maiores do que estas. Jesus multiplicou os pães, Jesus parou o vento, Jesus fez tudo isto. Oh, sim, fez grandes coisas tremendas, o suficiente para mostrar pelas obras que ele era o Messias prometido por Deus, e assim mesmo ainda fez menos do que ele próprio, o Senhor Jesus Cristo, fez através de William Branham, que ele chamou coisa que não existia à existência. O ar livre, apareça esquilo, e apareceu, e ele derrubou com um tiro. Ele disse: visão não sangra. Eles comeram daqueles esquilos, tem embalsamado lá para quem quiser ver. Visões não sangram, é a palavra falada, não é força de pensamento. Mas quando ele falou isto com ela, o mistério foi revelado a ela. Houve o mesmo calibre, diz o profeta, que havia na viúva. Isso não aconteceu, não foi com a esposa dele, foi com a viúva cujo marido tinha morrido. Todo o domínio terreno tinha morrido, e ela dependia somente de Deus. E ela disse: eu creio, irmão Branham. Quando ela disse eu creio, o Espírito de Deus desceu, manifestou de tal forma, ele disse: peça o que você quiser. Aleluias. Essa é a hora mais perigosa que você enfrenta, é a hora mais difícil do crente. É quando o Espírito de Deus desce num culto e fala para ele: pede. Você fica só preocupado com alguém lá fora e não sabe pedir com sabedoria. Quantas vezes a pessoa perde a oportunidade de alcançar uma tremenda bênção divina do Espírito Santo, escolhendo uma porta estreita. E ele disse: peça o que você quiser. Se você pedir $2 milhões, e isso não vier aqui sobre a mesa, eu porei uma placa nas minhas costas para que o mundo saiba, sou um falso profeta. Peça a cura da sua irmã que está na cadeira de roda. O mesmo Espírito que manifestou o mistério para ela requereu os filhos na hora certa, pelo poder da palavra falada. Ela disse: irmão Branham, eu quero a conversão dos meus filhos. Ele apenas olhou para os 2 rapazes que estavam ali irreverentes, brincando, rindo naquela hora, e eles mudaram de cor e começaram a chorar. Estão lá hoje, lavando os pés dos santos. Aleluia, assim diz o testemunho escrito. Quando o mistério é manifestado, acaba toda labuta, toda luta por força própria, toda força mental. Encerra, para, sossegai. Isso é mistério. A revelação é um mistério que tem que ser revelado ao pecador. O novo nascimento é um mistério que tem que ser revelado àquela pessoa que tem fome, sede de ser uma pessoa nascida de novo, e que se abrigue, que se esconde de toda a palavra de Deus, e que toma como sua cobertura a palavra do Senhor, o assim diz o Senhor. Essa noiva tem o assim diz o Senhor, tem a mensagem é assim diz o Senhor, tem a palavra é assim diz o Senhor. É por isso, irmãos, que não adianta você querer trabalhar contra a lei. Mesmo a lei dos homens não adianta, porque é assim diz o Senhor, diz que não deve fazer, não resolve. É assim diz o Senhor, e o assim diz o Senhor está no seu coração, e o contrário disso não vulcaniza. Você vai viver sempre em luta de consciência, e Paulo diz: por causa da consciência, você vai ter sempre um curto-circuito, e aquilo que poderia ser uma bênção, na verdade, torna-se uma maldição, porque você está contra o assim diz o Senhor. A palavra é assim diz o Senhor. Por isso o profeta não aceita essa profecia ali fora. Aquela mulher que liderava um grupo de ministros veio ao irmão Branham e disse: ó, irmão Branham, se você disser que o anjo do Senhor mandou que é para ser batizado em nome de Jesus Cristo, todos os ministros que eu represento serão batizados.
Ele disse assim: esse anjo seria falso, seria um anjo falso, porque isso já está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia não precisa de um anjo para vir me falar, não, porque já está escrito. Jesus não precisou nem um anjo naquela hora ali para vencer o diabo. Ele disse: está escrito, Satanás, está escrito, Satanás. Amém, aleluias. Oh, irmãos, agora dentro desse mistério, esses mistérios envoltos nos 7 trovões, na verdade, nós temos regozijo na tristeza, nas lutas, nas perseguições, e eles saíram da presença do Sinédrio se regozijando por haverem sido dignos de sofrerem afrontas pelo nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos aprender alguma coisa no 6º selo e no 7º selo. Você já baseou isto: Deus em Cristo, Cristo em você, o mistério em você. Ver Deus em Cristo é uma revelação fundamental. Mas quando a igreja puder ver Cristo em si mesma, virá o rapto, virá o arrebatamento. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa base aqui, de um outro tópico. Que introdução tão tremenda! É o 6º selo 76. Quando está escrito: e diziam os montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Que introdução tão tremenda! Apocalipse 6, 12, 17. Agora os cavaleiros, os cavalos e as bestas que saíram para fazer frente, tudo isso tem cessado. Logo vemos os mártires debaixo do trono. Esses mártires foram os verdadeiros judeus ortodoxos que morreram em sua fé religiosa. Eles não eram cristãos. Recordem, Deus cegou os olhos deles, e todavia permanecerão cegos por um tempo mais, até que seja recolhida a igreja gentia, porque Deus não lida com 2 povos ao mesmo tempo. É completamente contrário à sua palavra. Então dizer aí que esse novo profeta que apareceu aí, que é Jesus Cristo, é Moisés e Elias também, é uma contradição com a palavra. Então ele está trabalhando com gentios e com judeus ao mesmo tempo. Não, o profeta diz que quando as 2 testemunhas entrarem em ação com os judeus, esta noiva não estará mais aqui na terra. Depois do mistério manifestado através do Filho do Homem, o ministério do Filho do Homem manifestado através do profeta, não se espere outra coisa, não se espere arrebatamento, não se espere Cristo fora de você, porque essa é a pedra de coroa no seu coração. A noiva não está em Laodiceia. Laodiceia não terminou, a era continua, mas ela está fora, porque você ouviu o alarido, saiu fora de todo o sistema. Por melhor que seja, ela sai, por melhor que seja, está contra a palavra de Deus. Deus não trata com 2 povos ao mesmo tempo. Agora eu pergunto, alguém teria dúvida de que o rapto já se deu? Alguém teria alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida que a noiva já foi raptada e você ficou, nós ficamos? Você pode pensar: bom, mas meu pastor não foi no rapto, então a noiva não foi raptada. Você está com a fé errada se você pensar assim. Você só poderia pensar assim: a noiva não foi raptada ainda porque eu não fui. Eu não fui. Essa é a revelação do mistério de Cristo em você, não é no seu pastor. Está muito bem você crer que seu pastor é um cristão. Você faz bem, de acordo com as escrituras, de acordo com a mensagem. Mas se vier alguma interrogação na sua mente, você só poderá ter uma resposta que combinaria com a revelação. Não uma suposição mental, uma sugestão. Não, o rapto ainda não se deu porque eu ainda estou na terra.
Ele se deu, sim, literalmente, potencialmente. Eu estou raptado do mundo, do pecado. Estou fora do mundo. Eu não sou do mundo como eles também não são do mundo, disse Jesus. Não somos do mundo. Não importa agora se você é alto ou baixo, magro ou gordo, se é preto, se é branco, se é amarelo, qual seja a sua cor, você já está raptado. Na eternidade não se conta isto. O rapto tem que ser admitido antes de ser raptado, porque você admitir, crer de coração no rapto, só quando ele se der, você não irá nele. Mas a sua vida está mostrando. Deus já te separou. Você não tem desejos de voltar a Sodoma. Você não está curiosa para olhar para trás. Você não é esposa de Ló. O profeta disse que Sara não morreu justamente porque ela estava em Abraão. E ele disse que nós não perecemos porque estamos em Cristo. Nós não perecemos no mundo. Não passamos a crer, não desanimamos. E nós não caímos no mesmo desânimo. Não entregamos os pontos. E não cedemos a uma tentação. Porque um mistério está operando. Há um mistério operando de tal forma que as pessoas naturalizam o pecado e o homem sem Deus, coitado, ele não dá conta porque está demais. Há um mistério atraindo, naturalizando o pecado. Mas por outro lado há um mistério que te atrai para fora, que te chama para fora, que põe uma barreira entre você e aquilo. Esse é um mistério que você não pode explicar. Graças ao Senhor porque eu estou de pé. Graças ao Senhor porque eu estou de pé. Você diz graças ao Senhor porque eu tenho ainda moral cristã. Graças ao Senhor porque há uma separação entre mim e o pecado. Há uma fome, há uma sede de justiça. O Espírito Santo me dá desejos puros. A carne me atrai desejos impuros, mas eles são refutados pelos desejos que o Espírito Santo põe dentro do meu coração. Eu quero ser um homem limpo, de espírito limpo, sério, na maneira de viver, na maneira de tratar, na maneira de falar, na maneira de agir. Eu quero ser uma mulher limpa, de espírito sério, de espírito limpo. Não se suja quem está sujo, suja-se a quem está limpo. O diabo quer sujar quem está limpo, porque quem está sujo já está sujo, suja-se ainda mais. Mas quem está limpo, limpa-se ainda mais, santifica-se ainda mais. Quem é santo, santifica-se ainda mais. Quem é sujo está se sujando cada dia mais. Eu estou falando de 7 trovões. Eu estou falando de mistério que Deus tem tratado com sua noiva. Agora, na verdade, nós temos aqui no 7º selo alguma coisa que poderíamos ver, como no parágrafo 160. Ele disse, ali no Quênio Sabino, Jesus, me disse, esta é a terceira etapa. O ministério do profeta tem que ser compreendido, inclusive, pelas etapas. Ele teve 3 etapas, como Jesus também teve 3 etapas. Agora a terceira etapa, ela se compreende assim que foram revelados 7 selos, dali para cá, ficando uma coisa dentro, que esta não foi revelada. Isso tem sido um cavalo de batalha para muitos dizerem que o irmão Branham tem que ressuscitar para revelar isso. Esse segredo que o irmão Branham é que vai revelar. Essa é uma doutrina forte, porque eu não quero torcer a mensagem, eu não preciso fugir da verdade, para mim não confundir. Pelo contrário, eu me confundiria justamente rodeando. O irmão Branham disse nesse sentido mesmo, eu cruzarei novamente este caminho. Fala daquele cavaleiro, um cavalo branco. Na mensagem nas asas de uma pomba branca,
parágrafo 230, por ali assim, ele reforça essa expressão: cruzarei novamente este caminho. Bom, por outro lado, nós temos, vamos dizer, 300 por 3 apenas, declarações dele, que o Espírito Santo, que essa pedra de coroa, fará tudo isso através da noiva. Nós temos talvez mais de 300 por 3. Mas isso não quer dizer de maneira alguma que tenha se enganado. Na Bíblia Sagrada, Jesus disse em São João capítulo 2, derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Como os trinitarianos vão interpretar isso? Ficou difícil para eles. Se não houver uma revelação do mistério, eles vão ficar engarranchados. Jesus respondeu e disse-lhes, derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então ali era o Espírito que estava nele, que estava falando. Derribai esse templo. Era o Pai, o Espírito que estava nele, que estava falando, derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei na primeira pessoa. Olha, ele tinha que falar assim, em 3 dias eu me levantarei a mim mesmo. Mas ali, de acordo com as Escrituras, o Pai que está em mim é quem faz as obras, é quem estava falando, porque quando ele orava, era o Filho falando com o Pai. Mas veja, quando a voz penetrou no túmulo de Lázaro, que voz era aquela? Vocês amiúdem seus olhos, belisquem suas consciências e parem um pouquinho para receber o que é vosso. Isso é uma propriedade nossa. Essas verdades são para nós. Vejamos aqui ainda em São João. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Mas antes eu queria essa referência para combinar com São João 2. Romanos, capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. O mesmo mistério que aconteceu com Jesus Cristo, deve acontecer conosco. O mesmo Espírito. Vamos ver a questão do Espírito que estava em Jesus Cristo falando, derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus? Qual foi o Espírito que falou? Jesus era porventura algum médium? Não. Ele era o tabernáculo. Tu és meu filho amado em quem tenho o prazer de habitar. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Ele era uma habitação. Ele não era como esse crente que só recebe o Espírito Santo numa reunião que vai que tem fogo, e uma manivela para ele sair alegre, gritar bastante, depois chega lá no mundo, esquece tudo. Esse é um corpo no qual habita, sob esse peito tão fraco, palpita um coração no qual habita o Espírito Santo. Não é visita de vez em quando, numa reunião para aquele fim. É Deus andando em 2 pés. Se nós abrirmos as bocas para falar as coisas de Deus, somente da maneira que Jesus abriu e que o profeta abriu, tudo que a gente falar, ainda que fique 1 ano calado, acontecerá. Mas é que o irmão Branham disse que ele ficava sabendo a vida às vestes da pessoa, e ele só falava aquilo que ele era pressionado por Deus para falar. Pressionado, Deus se impressionava a falar.
Nós ficamos sabendo da vida através de terceiros, nem sabe se é verdade, já fica batendo com a língua à torta direita nas paredes. Como é que Deus pode dar um poder para uma igreja dessa natureza? Um homem, uma mulher dessa natureza? Para tudo que ela vê na vida dos outros? Se nem o profeta não fazia isso. O profeta de Deus disse: eu tenho que ser pressionado por Deus para falar com aquela pessoa, mesmo ela me perguntando. Tendo ele uma comissão profética, assumiu tão grande responsabilidade, com tanto peso, caráter. Vamos pensar que nós, esses fuxiqueirinhas, vai receber esse poder? Daí então a necessidade do mistério, Cristo, o mistério de Deus revelado. Porque tudo que a gente vê, a gente pensa logo, já pensa mal. E o profeta diz: quando a malícia bater na porta de sua mente, despeça com o sinal. O que é o sinal? É o Espírito Santo em você, esse mistério, esse Espírito que dos mortos ressuscitou a Cristo. Quem é Ele? Estiver em vós, acontecerá a mesma coisa convosco. Ele também vivificará os vossos corpos mortais. A questão é o Espírito. Vamos isolar a pessoa. O profeta diz: senhores, este é o tempo. Deixa o William Branham de lado, me deixe de lado. E olhe para esse Espírito. Esse Espírito, eu creio, tem que cruzar novamente esse caminho. Cavalo é força, é poder, é uma besta. Besta quer dizer poder, força, branco. Essa noiva tem que estar branca. É uma força tremenda que há na noiva de Cristo na terra, detendo inclusive o mistério da iniquidade, dominar completamente. Eu quero ver qual a força resistirá às profecias se cumprirem. Aniquile o homem, tire o homem, tape a boca do homem. Mas eu quero ver, tape a boca de Deus. Nunca ninguém pode tapar a boca de Deus. Deus abriu sua boca, isso se cumprirá. Mas aqui está, esse Espírito ressuscitou a Cristo. E ele voltou. Ele diz aqui: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. São João 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O profeta diz que isso se refere ao Pentecostes. Ele cruzando novamente o caminho, porque o mistério deixou de estar nele pessoalmente, para estar no corpo eleito. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, quer dizer, cruzarei novamente esse caminho. Era o Espírito de verdade, que habitava com eles, mas que estaria neles. Foi um homem ungido, agora é um povo ungido. Apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores e membros olhando um para o outro com o olhar de Cristo, consentindo com toda a palavra de Deus, com a sua vida dizendo amém. Não apenas a sua boca, mas a sua vida diz amém a toda a palavra de Deus. Confere, palavra por palavra. Foi um homem ungido, agora é um povo ungido. É o mesmo Espírito andando de novo na terra, pregando as mesmas coisas, guiando em toda a verdade. E veja quantos mortos Jesus ressuscitou. Veja quantos mortos o William Branham ressuscitou. Veja quantos mortos essa noiva chamará. Se o Espírito de Cristo que habita em vós, quer dizer, se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo habita em vós, ele vivificará os vossos corpos mortais. Bom, pastor, mas e o segredo que a gente não sabe? Sim. Nós temos estudado isso, mas eu cheguei à conclusão que nós precisamos lembrar dessas coisas. E ali no Cânio Sabino, ele me disse: esta é a terceira etapa. Há 3 coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu ontem, outra hoje, e fica uma coisa que não posso interpretar, porque está num idioma desconhecido.
porém estive ali parado e olhei diretamente. E esta é a terceira etapa, o que vem. E o Espírito Santo de Deus, irmão, foi por isso que todo o céu esteve em silêncio. É melhor parar aqui, porque me sinto dirigido a não dizer mais. A razão de não se haver aberto o sétimo selo e não nos ter sido dada a revelação é porque ninguém deve conhecer. Se ninguém deve conhecer, ninguém deve perguntar. Você sabia disso? Você não deve interrogar, você não deve estar especulando aquilo que você não deve conhecer. Paulo disse que ninguém saiba mais do que aquilo que deve saber. Você deve saber primeiro o ABC, para depois chegar lá na álgebra. Isso é um crescimento natural. E na fita ele diz, olha, se você tentar fazer e saltar essas coisas, você vai ficar todo embaraçado depois. Você tem que começar obedecendo às regras do curso, porque você vai ficar todo confundido depois. E em outras palavras, depois dizer que papagaio velho não aprende a falar. A conclusão é esta. Mas aqui está. Um delas se abriu ontem, outra hoje, e fica uma coisa que não posso interpretar, porque está num idioma desconhecido. Lá adiante, então, ele diz: a razão de não se haver aberto o sétimo selo e não nos ter sido dada a revelação é porque ninguém o deve conhecer. E quero que saibam que antes de eu conhecer uma só palavra disso, a visão me chegou faz muitos anos, se recordam? E agora aqui está igual ao demais, entrando perfeitamente a palavra. E Deus conhece meu coração. Eu nunca pensei de tal coisa, e agora aqui está. Ele diz aqui, 7 é o número perfeito de Deus. E houve esses 7 trovões consecutivos, um após outro. Esses 7 trovões soaram assim rapidamente, como se estivessem soletrando algo. Agora notem, pois que nesse tempo, João começou a escrever, lhe foi dito, não escrevas. Jesus nunca falou disso. João não podia escrever. Os anjos não sabiam nada disso. Então o que é? Agora vem a interrogação. O que é? Vem a resposta. É aquilo do qual Jesus falou, que nem os anjos no céu conheciam. Se você lê a Bíblia, você sabe que isso está escrito em Mateus 24:36. É o dia e a hora. Isso ficou escondido. Ele disse o natural explica o espiritual. Ele diz, a mulher não pode precisar o dia e a hora em que ela vai dar à luz. Ela sente os sintomas. E Jesus, quando lhe perguntaram o dia, disse, não, ninguém sabe, nem os anjos. Só meu Pai que está no céu. Ninguém sabe, ele como homem é meu Pai. Mas ele deu sinais logo em seguida, assim como foi nos dias de Noé. Essa palavra escrita sob mistério, revelação. Ele não falou e falou ao mesmo tempo, como foi nos dias de Noé. Que o profeta não te proibiu fazer uma casa. Ele disse, você está construindo uma casa, continue pondo os tijolos. Está plantando suas batatas, continue plantando suas batatas. Cuidado para não se embaraçar com essas ramas de batatas. E naquele tempo tudo isso estava sobre a mensagem do dia. No tempo de Noé havia um profeta na terra, como foi nos dias de Ló, havia um profeta Abraão na terra. Como foi nos dias de Noé, havia um profeta Noé na terra. Assim também será na vinda do Filho do Homem, um profeta na terra. E a condição do povo. E as pessoas ficando comprometidas, como num casamento. Um abismo chamando outro. Uma prosperidade chama outra. E as pequenas águas correndo para as maiores. E as maiores para as maiores. Era uma mina ali. Uma pequena mina merejando água. Daqui a pouco foi um rego. Daqui a pouco é um córrego. Daqui a pouco é um rio. Daqui a pouco é um rio maior ainda. Daqui a pouco é um mar. Desde que não sabemos o dia e a hora, o que devemos observar agora
O próprio Senhor Jesus Cristo fala. Eu creio que há irmãs e irmãos que não estão perdendo nenhuma palavra, e há pessoas que precisam dessas fitas também, estão longe daqui. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. A mulher não sabe o dia e a hora, mas sente sintomas, dores, sinais. Será que o que está acontecendo não são sintomas? Não são sinais da vinda de Cristo? Nação contra nação, reino contra reino, nora contra sogra, sogra contra nora, pai contra filho, filho contra pai. Tudo isso ele profetizou aqui. Está aqui. Nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos em vários lugares, não disse em todos. Isto na verdade não era ainda a vinda em si, mas sinais. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Isso quer dizer que estava trabalhando. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A que hora? Eu não sei se vocês estão pegando. A que hora? O problema está na hora. O dia e a hora. Você não sabe se chega vivo em casa hoje. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Isso torna-se novo para a gente nesta hora, irmão. O que é aquilo que não foi revelado? Aquilo que João foi proibido de escrever, do qual falou Jesus que nem os anjos do céu conheciam. Mateus 24, 36. O dia e a hora. Agora, sabendo que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, temor de Deus, ser como Deus, compreendendo que todo mistério revelado no profeta agora é revelado no povo, na noiva, não é num homem, não é em mim somente, é em você. Mas escuta, então eu tenho que fazer grandes obras. Não há coisa maior do que ser uma mulher como aquela mulher que tinha um marido bêbado, jogador, que chegava de madrugada em casa. Mas ele disse: eu conheço uma mulher que é cristã. De todos os modos, esse mistério tem que estar na noiva. E o profeta disse na adoção que você, então, uma vez recebendo a adoção, você disse: mas eu não sou uma pregadora. Você não sabe se você é avó de um grande pregador que Deus vai usar. Você não sabe disto. De todos os modos, fique no seu posto do dever. Mas onde está a oração? Onde está a natureza? A mortificação da natureza que herdamos como tradição dos nossos pais. Vã maneira de viver, disse São Pedro. Fique sabendo, exceto os pais que têm ensinado a Bíblia, a palavra de Deus, corretamente, exceto o que herdamos deles, de caráter, de pudor, de vergonha, do que é honesto, puro e sincero, o resto tudo é herança vã maneira de viver que herdamos como tradição dos nossos pais. Aí teria que haver um processo de revelação do mistério do Calvário ainda, começar lá da base, para redimir essa natureza herdada dos pais, que tem nos trazido essa vã maneira de viver, vã maneira de olhar as coisas. Aí teria que haver uma revelação do mistério do Calvário ainda, porque Pedro disse: não foi com ouro nem com prata que fomos resgatados
da nossa vã maneira de viver que herdamos como tradição dos nossos pais, mas sim com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. O que devemos fazer então, irmão? Posto do dever, ver se aquilo lhe cabe estar cogitando, insistindo, forçando, não por força nem por violência. Faça da sua parte e trata da outra parte, seja a esposa, seja o marido, seja o pai ou filho, trate como se ele merecesse tal tratamento. Trate honestamente. Isto é assim que diz o Senhor. A noiva tem-o assim, diz o Senhor. Se ele não te respeita, dá-lhe mais respeito ainda. Agora, irmãos, nós teríamos que entrar na dinâmica destas coisas que temos recebido e temos crido. O Espírito vem trazendo as Escrituras para concordar a linha que Ele tem nos dado. Para Hebreus 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, mais interesse, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, até que sejais movimentados, porque enquanto a sua vida não mover as Escrituras, como esposa, como mãe, como pai, como diácono, enquanto você não mover as Escrituras, a sua fé não mover, quer dizer, fazer funcionar aquilo, você tem que fazer funcionar. Mas esse tem que fazer, isso aqui é uma força de expressão apenas. Isso não é pelo seu querer somente. O profeta respondeu que sua fome, a sua sede, te justifica diante de Deus, te põe numa boa posição para receber isso que você tem fome. Ele não dará pedra a quem tem pedido o Espírito Santo, Ele não dará serpente. E você está ansioso por uma vida diferente, mas você já tem recebido esse penhor, você já está separado, você está numa fase de preparação, de treinamento. Nós temos recebido uma chuva de ensinamento, mas toda chuva traz resultado. Logo vem o fruto, e aquela chuva tem que cessar, e o fruto tem que ser colhido, ele é manifestado. Tem vindo uma chuva de ensinamento sobre nós, logo virá uma chuva de provas, ou se não já estamos enfrentando essa chuva de provas. É uma pressão, é o calor do sol amadurecendo esse fruto, para ver se é de verdade mesmo, ou se é xoxo. Alguém me trouxe um cacho de trigo, você olha que beleza aquele cacho de trigo, não tem nada dentro. Faltou a chuva na época certa. Só tem a casca por fora, aquele carocinho por fora, mas é só casca. Não tem nada dentro. Não suportou a prova. Não chegou o tempo certo. A coisa falhou em algum ponto. É por isso que a plataforma não pode falhar em mandar a chuva do ensinamento. Porque na verdade Pedro pregou 15 minutos. Isso é evangelismo. Ganhou quase 3.000 almas, mas Paulo ensinou a noite toda, a ponto de um dormir lá e cair morto. São ganhos, são crentes responsáveis, têm assumido responsabilidade diante de Deus, e por isso precisa vir tais chuvas. Pressão tem que vir, para que esse fruto amadureça, e você passe a crer que você de fato é uma filha de Deus, um filho de Deus, que tem frutos do Espírito Santo. A sua natureza é de cristão. Alguém disse: o mundo não serve para mim, não tem jeito, não serve mesmo. Mesmo que eu quisesse para o mundo, não teria jeito. Mesmo que eu me esforçasse, não teria jeito. Mesmo antes de conhecer a mensagem, mesmo no tempo de solteiro, ficava lá aquela coisa mais esquisita, sem jeito. Não tinha dom para dançar, não tinha dom para cantar, não tinha dom para nada. Não pude ter as grandes e profundas experiências do homem mundano, meio bobão, como aquele filhote de águia dentro de um galinheiro, não entendendo a linguagem das galinhas.
o cuti-cuti das galinhas. Veja que sempre algo te atraiu para fora daquele galinheiro que você vivia. Alguma coisa sempre estava te pregando como um visgo. Deus tem te trazido para cá, para esse lugar, para essa palavra. Aleluia! Então, nem por isso nós vamos desprezar a dinâmica deste penhor. Não podemos de maneira alguma negligenciar a dinâmica. Nós temos pequenos sinais, devemos obedecer aos pequenos sinais, e Deus fala o coração da gente. Às vezes, até de madrugada, a gente acorda e nem sempre a gente levanta, mas tem um dia que acorda, o coração faz: ajoelha-te. E você não tem dúvida. É uma vida totalmente dirigida pelo Espírito Santo, dinamizada pelo Espírito Santo, para entender isso que o profeta disse. O que fazer então? Mateus 24, 32, 33. Porém, notaram que ele não fala nada da revelação deste sétimo selo. E também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também o omitiu. Vemos, pois, que é um mistério por completo, e a hora ainda não tem chegado para que se desse a conhecer esse mistério. Temos chegado até aqui, e o demais nos será dado ali no tempo, quando aparecer Jesus novamente. Aleluia! Sobre a terra para levar a sua noiva, ou o que chegar a suceder neste tempo. Então, até que chegue esse tempo, Jesus aparecer novamente para levar a sua noiva, cremos todos, vivamos vidas justas, cristãs, vivendo na expectativa de sua vinda, apercebidos. Se esta fita chegar às mãos de certas pessoas em alguns lugares, não tratam vocês de formar algum ismo com isto. O único que deve fazer é continuar servindo a Deus, porque este grande segredo é tão tremendo que Deus nem permitiu que João o escrevesse. Trovejou, e ele nos prometeu que seria aberto. Porém, até esse tempo não tem sido aberto. Mas quando será? Nos será dado ali no tempo quando aparecer Jesus. Agora, é muito fácil guardar isto. O mistério foi transmitido para a igreja. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Foi um homem, agora é um povo. Esse é o mistério. A sua vida interpreta as Escrituras, tão simples como ela é. Deus deve ser um extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do sol nada é admirar. Em pensamentos e sonhos tanta glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar Jesus, não posso explicar como és, meu bom Jesus, mais fácil